passa nele é muito maior que o carregamento da época que ele foi construído. Vamos dar um exemplo. Na norma brasileira, você fala assim, qual que é o carro que passa em cima da ponte que a gente vai calcular? É um padrão de norma, o carro pesa 45 toneladas. Daquela época, poderia ser um carro de 12 toneladas. Então, se você calculou esses elementos estruturais para 12 toneladas, ele não aguenta o de 45. Aí ele precisa de um reforço. Aí ele vai precisar de reforço. Isso vale para residência, para prédio comercial. Quer dizer, à medida que o tempo vai passando, vão surgindo outras necessidades, principalmente essas necessidades de reforço nas estruturas. Exatamente. Então, e principalmente quando a gente fala de estruturas que são utilizadas por uma grande quantidade de pessoas. Então, que a gente tem um problema hoje nas pontes, né, professor? Exatamente. Que são dezenas, centenas de pontes no Brasil que necessitam de reforço, que era especificada para uma carga, e hoje a gente tem bitrem, caminhão, volume. E até mesmo o próprio veículo, né, individual, assim, né, que os veículos muito. Cresceram, talvez se tornaram mais pesados, não sei. Claro. Então, veja bem, a norma estabelece as cargas para veículo, para laje de prédio, todo tipo de carregamento. Você vai calcular uma arquibancada, tem a carga. Você vai calcular um ginásio, salão de festa, um salão de ginástica que tem muito. Aquilo ali tem um outro fator que tem nessas cargas, por exemplo, impacto. Sim. Carga móvel tem impacto. Isso afeta a estrutura. Às vezes a gente vê assim, você está num edifício que é comercial, mas não necessariamente esse edifício foi pensado para ter, vamos supor, uma sala... Uma academia. Uma sala de luta. Isso, exatamente. Que a pessoa cai no chão e chute, soco, né? E a academia também, como o professor falou, tem muitos prédios aí que colocam academia. Tem que reforçar, né? Se não reforçar... Então, tem uma coisa interessante que é importante falar, é o seguinte... Tem as patologias que acontecem nas obras. Quais seriam as direções disso? Primeiro, obra muito antiga sem manutenção nenhuma. O corpo humano não desgasta, o coração vai embora, você vai acabando. A obra também é assim, vai desgastando. Ela tem que ter manutenção. Se ela não tiver manutenção, algum dia você vai fazer, aí que entra o reforço estrutural, porque ela já está com tanta patologia que ela não vai aguentar os carregamentos que estão nela. E é muito comum, né, professor? Muito comum. Essa questão assim, das pessoas, principalmente eu acho que no residencial, mas não somente, essa falta de visão de que você, quando tem uma construção, você vai precisar de diversos tipos de manutenção. Exatamente. Então, você pega, por exemplo, uma outra coisa. Então, nós estamos falando de patologia de manutenção que não foi feita. Mas você tem uma obra que você tem um salão lá que tem pilar no meio da sala que está atrapalhando a destinação que o cara quer. Então ela fala assim, não tem jeito da gente tirar esse pilar, não? Para ficar um vão maior? Então quando você tira, vamos supor que você tem um pilar aqui, um aqui, outro aqui, 3. Está atrapalhando o visual dele da piscina, do mar. Aí o cara tá querendo ver aquele trem, então tem que tirar um pilar. Na hora que ele tira o pilar, a viga que está em cima, ela passa a ter um vão muito maior. Então ela não vai aguentar vencer aquele vão. Então, aí já é um problema de você mexer no arranjo estrutural. Sim. Isso pode ser feito. Como é que você consegue fazer isso? Tem vários tipos, não é só com a fibra do carbono. Você pode colocar uma viga metálica. A viga metálica tem muito mais facilidade de vencer vãos maiores do que o concreto armado. Tem o limitador, por exemplo, prédio. Hoje os prédios de luxo. O que o construtor e o arquiteto quer? Que tenha muita vaga de garagem. Para você ter muita vaga de garagem, você tem que ter o espaçamento dos pilares grande. Sim. Para ter o espaçamento de pilar grande, o vão é grande. Sim. Aí você tem que ter viga com altura muito grande. E aí, no pé direito, na altura da laje até no chão, pode ser que essa altura não comporte. Então, tem que mudar a estrutura, e aí entra o reforço também, né? Então, o que a gente tem que fazer, na minha visão, você sabe que a qualidade do concreto armado, você sabe até onde ele vai, quanto que ele resiste, os materiais, né? Mas está ligado com arranjo estrutural. Hoje uma coisa muito interessante que na minha época lá atrás não tinha, são os softwares. Você hoje tem software para calcular que você entra com a estrutura de manhã, de tarde já está pronta. Né? Antigamente era na mão, regra de cálculo na mão. Então, você tem um software bacana, você pode pensar em resolver o seu problema com vários tipos de solução, porque você joga um tipo. Rodou, não, agora eu vou experimentar, em vez de laje maciça, eu vou fazer laje nevurada. Joga de novo, roda de novo. E aquilo ali é rápido, né? E te dá o retorno. Você consegue ter uma visão mais ampla das soluções. Mas tem uma preocupação que eu gosto de frisar sempre.
A maioria das pessoas acham que se você tem um software, um computador, você jogou ali, apertou o botão, sai o resultado. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Tem que ter o outro lado, que é quem sabe ler. Não é? Você tem que saber entender a estrutura. Interpretar Tem ela. várias... Toda informação tem esse outro lado. E outra coisa, que é quando o quem lê. calculista idealiza uma construção, um projeto, entrega para a consultora vai executar, né? E aí ela fala assim, tem confiança no calculista, o calculista dela há muitos anos, mas errar é humano. Né? Claro. Você lançar uma estrutura e errar é humano. Aí constrói e depois descobre, já está construindo que teve um problema. Como é que resolve isso? Só com reforço. Não é? Então, e quais que são as principais limitações das estruturas de concreto convencional, né, que exigem esses reforços adicionais? não, se você faz uma estrutura de concreto, dimensionou dentro da norma, dimensionou o tanto de concreto que precisa, dimensionou o tanto que aço precisa, não tem que fazer nada, está tudo certo. Mas se você dimensionou errado, colocou menos concreto, colocou menos aço, vai aparecer patologia, que a gente fala patologia é fissura, trinca. Na hora que aparecer isso, você tem que saber por que apareceu, né? Se ela vai continuar evoluindo, porque se ela continuar evoluindo, ela pode ir ao colapso. Aí você tem que escorar a estrutura para poder depois resolver o problema do tipo de reforço. Mas eu queria falar um ponto importante também que tem na norma, que é o seguinte, você vai executar um projeto, fez uma consultora, um órgão do governo, contratou você para fazer um projeto. A partir do momento que você terminou e entregou, vem uma outra empresa contratada por essa consultora ou por esse órgão do governo e pede para essa outra empresa de consultoria avaliar o seu projeto. Não é que ele está chegando ali para fazer picuinha nem nada, não. Ele vai contribuir. Então ele pode usar o mesmo software, pode usar outro, mas ele chega a conclusões que poderia melhorar o seu projeto em pontos, ou não. Ou muitas vezes está tudo certo. Mas aí você tem a tranquilidade de que uma segunda empresa te ajudou a validar. Bom, isso aí que deve se fazer. Uma segunda opinião, não é? né? Segunda, terceira, o que for. Porque depois que o negócio vai para o brejo, aí o trem complicado. Já foi. Né? Então esse negócio do CQP, que é Controle de Qualidade de Projeto, está na norma e é muito importante. E, gente, sobre a fibra de carbono, que vocês citaram, né? O que é a fibra de carbono e como que ela funciona no reforço das estruturas? Então, eu queria falar só um negócio antes de passar para o Rodrigo. O Rodrigo é especialista aqui. O que a gente faz, então? Por exemplo, uma consultora fez uma obra e aí está com patologia. Então, ela chama um engenheiro que tem conhecimento de estrutura, expertise, vai lá fazer a vistoria. Né? Então, você chega... Olha o que acontece nas obras brasileiras. Tem muita estrutura de obras de ponte. As do governo, então, tem demais. Você vai nos órgãos e fala assim, cadê o projeto dessa ponte? Antigamente era no papel vegetal, não tem. Não guardou. Isso tem aos montes. Então, você vai fazer uma vistoria numa obra que está cheia de patologia, né, que vai ter que ser reforçado, a primeira coisa que você tem que pedir é todos os dados daquela obra. E muitas vezes não tem dado nenhum. Por exemplo, a fundação do prédio é um tubulão. Cadê a sondagem para verificar se está certo? Não tem. Aí você tem que mandar fazer outra. Então, o importante é o seguinte, que você vai na obra, faz o diagnóstico de todos os tipos de patologia que existem ali, todos, porque são vários tipos, não é um só. Aí você faz um laudo disso aí, e você pode recomendar o tipo de terapia. Está vendo como é igual médico, igual corpo humano? Igual médico, exatamente. Você faz a indicação das terapias, porque não é uma só. São várias. São várias. Então, você faz o indicativo para resolver o problema ali, se é problema de vão, se é problema de carga, se é problema de desgaste. Vai no laudo sair isso. Com este laudo, aí a empresa vai contratar um projeto para fazer o reforço estrutural. Né? E tem vários tipos. Nós hoje aqui vamos falar da fibra de carbono, que é uma recuperação estrutural que hoje está ganhando facilmente. Por quê? Porque ela tem várias vantagens em relação a outro tipo de material. Sim, sem dúvida. Pode falar. Inclusive velocidade, né? Pra gente, você tem uma indústria. Você tem mais agilidade. Você tem mais agilidade e velocidade na produção, né? Entendi. Então a gente pega uma indústria, a indústria tem que soltar.